Olá e bem-vindo ao Momento com Deus. Feche seus olhos, relaxe a sua alma e respire fundo. Permita que a palavra de Deus preencha este momento. Iniciaremos agora a leitura meditativa de Gênesis, capítulos 1 a 5, a história da criação e das primeiras gerações. Que a palavra da criação traga luz, ordem e propósito à sua vida. Amém. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus,
e sobre todo o gado, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis, capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Adão e Eva. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente e lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia,
não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 3. A queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deu por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis, capítulo 4. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Disse o Senhor a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho
Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada, a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã, chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 5. De Adão a Noé. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas.
viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé.